Há certas coisas que acontecem dentro de uma casa que jamais atravessam seus muros. Segredos guardados entre paredes brancas, sussurros abafados pelo som da televisão, olhares que se desviam quando alguém entra na sala. Ricardo sempre acreditou que conhecia cada canto de seu lar, cada rotina, cada respiração daquele espaço que construiu com tanto esforço. Mas ultimamente, algo estava diferente. Não era nada óbvio, nada que ele pudesse apontar com o dedo e dizer, está aqui, esse é o problema. Era uma sensação, um desconforto que crescia devagar, como uma sombra que se alonga ao fim da tarde. Os silêncios em sua casa tinham mudado de textura. Ficaram pesados, carregados de algo que ele não conseguia nomear. E no centro desse mistério silencioso estavam duas mulheres, Beatriz, sua esposa de 12 anos, e Dona Célia, a empregada que trabalhava em sua casa há quase 8 anos, uma presença tão constante quanto os móveis da sala. Antes de continuar esta história que vai tocar seu coração de uma forma que você talvez não espere, eu queria te fazer um convite sincero. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal. Não é só um botão vermelho que você vai apertar. É um gesto de quem acredita que histórias reais, que tocam a alma, ainda têm valor neste mundo corrido. E me conta aqui nos comentários de qual cidade você está me ouvindo agora. Quero saber se você está aí de São Paulo, do interior de Minas, de alguma cidadezinha do sul, ou de qualquer cantinho deste Brasil imenso. Quando você comenta, quando você interage, você me mostra que não estou falando sozinho, que essas histórias encontram eco em corações reais, pulsantes como o seu. E isso, acredite, faz toda a diferença. Ricardo era o tipo de homem que construiu tudo do zero. Filho de uma costureira e de um motorista de ônibus, ele sabia o peso que a palavra conquista carregava. Cada metro quadrado de sua casa de 3 andares no bairro nobre da cidade representava noites de sono perdidas, fins de semana trabalhados, riscos calculados em sua empresa de importação de equipamentos hospitalares. Ele não era de demonstrar emoções facilmente. Tinha aquela rigidez dos homens que cresceram acreditando que chorar era fraqueza e que sentimentos eram assuntos de mulher. Mas por dentro, Ricardo era um homem de afetos profundos, desses que amam com intensidade silenciosa. Beatriz entrou em sua vida quando ele tinha 32 anos. Ela era 10 anos mais nova, uma publicitária inteligente e articulada que trabalhava numa agência onde ele era cliente. Tinha aquele jeito moderno, despojado, de quem cresceu em família de classe média alta e estudou em escolas particulares bilíngues. Ricardo se encantou pela forma como ela falava sobre arte, sobre cinema europeu, sobre vinhos que ele nem sabia pronunciar. Ela representava um mundo ao qual ele sempre quis pertencer, mas nunca teve as portas abertas. Quando se casaram, Ricardo sentiu que finalmente tinha chegado onde sempre sonhou. Uma casa bonita, uma mulher culta e elegante ao seu lado, uma vida que de longe parecia perfeita. Dona Célia chegou 4 anos depois do casamento. Ricardo lembrava bem do dia em que Beatriz a trouxe para casa após entrevistá-la numa agência de empregos domésticos. Célia tinha então 43 anos. Uma mulher de estatura baixa, mãos calejadas pelo trabalho, rosto marcado por rugas que pareciam contar histórias de sol e cansaço. Ela vinha do interior da Bahia. Tinha deixado 2 filhos já adultos com a mãe para tentar a vida na cidade grande. Falava pouco, sorria menos ainda, mas trabalhava com uma dedicação que impressionava. A casa sempre impecável, a roupa passada com perfeição militar, a comida temperada com aquele gosto de quem aprendeu cozinhando em fogão a lenha. Com o tempo, Célia se tornou quase invisível, não por ser ignorada, mas porque se encaixou tão perfeitamente na rotina que sua presença era dada como garantida. Ela chegava às 6 da manhã, entrava pela porta dos fundos, começava o café enquanto a casa ainda dormia. Ricardo a cumprimentava ao descer para o desjejum. Ela respondia com um aceno de cabeça e um "Bom dia, doutor", sussurrado, e então desaparecia para seus afazeres enquanto ele lia o jornal. Era um balé silencioso, coreografado pela repetição de milhares de manhãs idênticas. Mas nos últimos meses, esse balé começou a desafinar. Ricardo não saberia dizer exatamente quando percebeu,
mas foi um acúmulo de pequenos detalhes que aos poucos formaram um quadro incômodo. Primeiro foram os olhos de Célia. Ele começou a notar que ela os mantinha sempre baixos, não apenas por respeito ou discrição, mas como se tivesse medo de encontrar os olhares de outras pessoas. Depois foi o jeito como ela se movia pela casa, sempre colada às paredes, tornando-se ainda menor, quase desaparecendo nos cantos. E havia o silêncio, um silêncio diferente, tenso, que preenchia os cômodos quando Beatriz e Célia estavam no mesmo ambiente. Uma manhã, Ricardo desceu mais cedo que o habitual, porque tinha uma reunião importante e não conseguira dormir. Eram 5h40 quando entrou na cozinha e encontrou Célia já ali, preparando o café. Ela se assustou quando ele apareceu, deixando cair a colher que segurava. "Desculpa, doutor. Eu não esperava que o senhor já estivesse acordado", ela disse rapidamente, abaixando-se para pegar a colher com uma pressa que parecia desproporcional. Ricardo disse que não tinha problema, que ela podia ficar tranquila, mas percebeu que as mãos de Célia tremiam ligeiramente enquanto ela lavava a colher. E então ele viu um roxo no pulso dela, parcialmente coberto pela manga do uniforme que subira quando ela estendeu o braço. "Dona Célia, o que aconteceu aí no seu braço?" ele perguntou, tentando soar casual, mas sentindo uma pontada de preocupação. Ela puxou a manga rapidamente, cobrindo o roxo, e forçou um sorriso que não chegou aos olhos. "Ah, isso não é nada não, doutor. Eu bati na porta do armário sem querer. A gente fica distraída, né? Essas coisas acontecem." Mas havia algo no tom dela, uma pressa em explicar, um desconforto em ser questionada, que fez o alarme soar dentro de Ricardo. Ele quis perguntar mais, mas naquele momento Beatriz desceu, já arrumada para sua caminhada matinal, e o assunto morreu ali. Durante os dias seguintes, Ricardo começou a observar. Não era uma observação consciente no início, mas seu cérebro estava catalogando detalhes que antes passavam despercebidos. Notou que Célia comia sempre sozinha, rapidamente, de pé na área de serviço, mesmo quando ele e Beatriz não estavam em casa. Ele sabia disso porque voltou cedo um dia e a encontrou assim, engolindo arroz e feijão em silêncio, como se não merecesse se sentar. Notou que ela nunca aceitava as sobras que ele oferecia, sempre dizendo que já tinha comido, mesmo quando era óbvio que não era verdade. Notou que seu uniforme, sempre tão bem cuidado, começou a aparecer com manchas que não saíam, como se tivesse sido lavado às pressas, sem o cuidado habitual. E notou Beatriz. Sua esposa, que sempre fora educada com Célia, mantendo aquela distância cordial que patroas costumam manter com empregadas, agora parecia ter desenvolvido uma impaciência constante. Frases curtas, tons ríspidos, suspiros exagerados, quando algo não estava exatamente como ela queria. "Célia, eu já disse que é para dobrar as toalhas desse jeito, não do outro. Célia, você não ouviu a campainha tocar? Célia, quantas vezes eu preciso repetir a mesma coisa?" Ricardo tentou conversar com Beatriz numa noite, depois do jantar, quando estavam na sala e Célia já tinha ido embora. "Amor, eu tenho percebido que você anda meio impaciente com a Célia. Está tudo bem?" Beatriz olhou para ele com uma expressão que misturava surpresa e irritação. "Impaciente?" "Ricardo, eu sou totalmente justa com ela. O problema é que ela anda cada vez mais devagar, mais desleixada. Eu pago o salário dela em dia, dou todos os direitos, e o mínimo que espero é que ela faça o trabalho direito. Você não está aqui o dia inteiro, não vê como as coisas são." Ricardo quis argumentar. Quis dizer que Célia sempre fora impecável em seu trabalho. Mas algo no olhar de Beatriz o fez recuar. Havia uma dureza ali que ele não reconhecia, ou talvez que sempre estivesse ali e ele escolhera não ver. Você já passou por isso? Por perceber que alguém que você ama pode não ser exatamente quem você imaginava? É uma sensação estranha, quase como se o chão sob seus pés começasse a ficar instável, como se as certezas que sustentavam sua vida de repente fossem apenas suposições. Ricardo começou a se questionar. Será que estava exagerando? Será que sua percepção estava distorcida pelo cansaço, pelo estresse do trabalho? Mas havia algo que ele não conseguia ignorar. O medo nos olhos de Célia.
Foi numa tarde de quinta-feira que tudo começou a se clarear de forma dolorosa. Ricardo tinha uma reunião marcada para as 3 da tarde, mas o cliente cancelou de última hora. Em vez de voltar para o escritório, ele decidiu ir para casa, aproveitar para resolver algumas coisas, talvez descansar um pouco. Beatriz estava num evento de trabalho e voltaria apenas no fim do dia. Quando Ricardo estacionou o carro na garagem, eram 3h15 da tarde. Ele entrou pela porta lateral, aquela que dava direto para o corredor que levava à cozinha. A casa estava em silêncio, exceto por um som vindo do andar de cima. Vozes abafadas. Ricardo subiu as escadas devagar, sem fazer barulho, não por intenção de espionar, mas simplesmente porque era seu jeito natural de se mover. As vozes vinham do quarto de hóspedes, aquele que eles usavam como depósito e área de passar roupa. Uma das vozes era de Beatriz. Mas ela não deveria estar no evento? A outra voz era de Célia, mais baixa, quase inaudível. Ricardo parou no corredor, a poucos metros da porta entreaberta, e percebeu que seu coração estava acelerado. Havia algo errado. Ele sabia, com aquela certeza instintiva que às vezes nos atinge, que o que estava prestes a descobrir mudaria tudo. Eu já te disse para não deixar essas camisas com vinco na manga. Você é burra ou se faz de burra? A voz de Beatriz era fria, cortante como uma lâmina. Ricardo sentiu o ar faltar. Aquele não era o tom de alguém corrigindo um erro de trabalho. Era o tom de alguém que sentia prazer em humilhar. Desculpa, dona Beatriz, eu vou passar de novo, respondeu Célia, e na voz dela havia um tremor que partiu algo dentro de Ricardo. Vai passar de novo? Você acha que eu tenho tempo para ficar corrigindo sua incompetência? Sabe qual é o seu problema, Célia? Você é preguiçosa. Pobre é assim mesmo, não sabe dar valor quando tem uma oportunidade boa. Ricardo fechou os olhos, sentindo náusea subir pela garganta. Não podia ser verdade. Não a mulher com quem ele dividia a cama, com quem construiu uma vida, com quem prometeu envelhecer. Não ela. Mas a voz que continuava vindo daquele quarto era inconfundível. Eu trabalho bem, dona Beatriz. Eu juro que trabalho. Eu faço tudo o que a senhora pede. Célia tentou se defender, e agora havia lágrimas em sua voz. Ricardo podia sentir. Trabalha bem? Olha para você, Célia. Olha para essa sua cara de coitada. Você deveria agradecer todos os dias por ter este emprego, por eu permitir que uma pessoa como você entre na minha casa. Ricardo empurrou a porta. Não pensou, não planejou, simplesmente empurrou. A cena que se revelou à sua frente ficaria gravada em sua memória para sempre. Beatriz de pé, elegante mesmo em seu escárnio, com os braços cruzados e uma expressão de superioridade que ele jamais vira direcionada a ninguém. E Célia, pequena, encolhida junto à tábua de passar, segurando uma camisa contra o peito como se fosse um escudo, com lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto marcado. Os ombros curvados numa postura de quem está acostumada a se proteger de golpes. Ricardo! Beatriz deu um passo atrás, seus olhos arregalados em choque e depois rapidamente se recompondo numa expressão de irritação. O que você está fazendo em casa a esta hora? Você não tinha reunião? A voz dela já estava mudando de registro, tentando soar normal, como se ele não tivesse acabado de ouvir tudo. Ricardo não respondeu. Seus olhos estavam fixos em Célia, que agora olhava para o chão, as lágrimas caindo sobre a camisa que ainda segurava. Ela parecia querer desaparecer, dissolver-se no ar. Quanto tempo, Beatriz? A voz de Ricardo saiu rouca, carregada de uma emoção que ele não conseguia nomear. Era raiva, decepção, horror, tudo misturado. Quanto tempo você trata ela assim? Beatriz bufou, numa tentativa de parecer indignada. Ricardo, você não entende. Você não está aqui durante o dia. Não vê como ela trabalha mal, como eu preciso ficar corrigindo tudo. Eu estava apenas... Apenas o quê? Apenas humilhando uma mulher que trabalha na nossa casa há 8 anos? Apenas destilando seu veneno em alguém que não pode se defender? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Célia continuava de cabeça baixa, e Ricardo percebeu que ela estava tremendo. Não de frio, a tarde estava quente, mas de medo, de vergonha,
de algo que ele não conseguia compreender totalmente. E então ele entendeu. Ela tinha medo de perder o emprego. Tinha medo de que aquela cena resultasse em sua demissão, em voltar para casa sem ter como sustentar o que precisava sustentar, as pessoas que dependiam dela. Célia, Ricardo disse suavemente, e o som de seu próprio nome fez a mulher erguer os olhos lentamente, como se não acreditasse que estava sendo chamada com gentileza. Há quanto tempo isso acontece? Ela abriu a boca, fechou, olhou rapidamente para Beatriz como se pedisse permissão para falar, e então sussurrou tão baixo que ele quase não ouviu. Faz uns 2 anos, doutor, mas eu não quero problema, por favor. Eu preciso deste emprego. 2 anos. 2 anos de humilhação silenciosa, de palavras duras, de desprezo disfarçado quando Ricardo estava por perto e escancarado quando ele se ausentava. 2 anos de Célia, engolindo ofensas porque precisava do salário que sustentava não só ela, mas uma mãe idosa e um neto que ela ajudava a criar, como ele descobriria depois. 2 anos de Ricardo vivendo numa ilusão, achando que conhecia sua casa, sua esposa, sua vida. Você não vai perder seu emprego, Ricardo disse, e havia uma firmeza em sua voz que surpreendeu até ele mesmo. Pode ter certeza disso. Beatriz deu uma risada curta, descrente. Ricardo, não seja ridículo. Esta é minha casa também. E eu decido... Não. Ele a interrompeu, virando-se para ela pela primeira vez desde que entrara no quarto. Você não decide nada sobre quem trabalha aqui. Não depois do que eu acabei de presenciar. Não depois de descobrir quem você realmente é. O rosto de Beatriz se contorceu, passando por várias expressões. Choque, raiva, desdém, até se fixar numa máscara de frieza. Quem eu sou? Eu sou a mulher que você quis ter ao seu lado, Ricardo. A mulher bonita, educada, que te apresentou para as pessoas certas, que te ensinou a diferença entre um vinho bom e um vinho ruim. Você acha que seria quem é hoje sem mim? E ali estava, finalmente exposta. A verdade que sempre estivera presente, mas que ele se recusava a enxergar. Para Beatriz, ele sempre fora um projeto. Alguém que ela moldava e exibia. Não alguém que ela realmente amava. Célia, você pode ir para casa mais cedo hoje, Ricardo disse, mantendo sua voz calma, apesar da tempestade que havia dentro dele. Com o pagamento integral do dia. E amanhã, quando você voltar, as coisas serão diferentes. Muito diferentes. Célia assentiu rapidamente. Pegou sua bolsa simples que estava num canto do quarto e saiu apressada, ainda com os olhos vermelhos e a postura curvada. Ricardo ouviu seus passos descendo a escada, a porta dos fundos abrindo e fechando, e só então se permitiu sentar na beirada da cama, sentindo o peso de tudo que acabara de descobrir. Você está fazendo um escândalo por nada, Beatriz disse, cruzando os braços. Ela é uma empregada, Ricardo. Eu pago o salário dela, ela faz o trabalho. É uma relação profissional. Se eu preciso ser dura às vezes para garantir que o serviço seja bem feito, isso não é crueldade, é gerenciamento. Ricardo a olhou, realmente a olhou, talvez pela primeira vez em anos. E o que viu foi uma mulher que ele não reconhecia, ou talvez que sempre estivera ali, mas que ele escolhera não enxergar porque era mais cômodo viver na fantasia. Gerenciamento, ele repetiu, e havia uma amargura em sua voz. Você chama de gerenciamento dizer para uma mulher que ela deveria agradecer por você permitir que uma pessoa como ela entre na sua casa? Você acha que pagar um salário te dá o direito de pisar na dignidade de alguém? Beatriz revirou os olhos. Você está sendo dramático. Ela é sensível demais, isso sim. Fala sério, Ricardo. De onde você veio? Você esqueceu que cresceu num apartamento de 2 quartos, onde sua mãe atendia as clientes dela na sala? De repente você virou defensor dos oprimidos? E ali estava o golpe baixo, a tentativa de fazê-lo se sentir culpado por se indignar, como se seu passado humilde o impedisse de exigir que outro ser humano fosse tratado com respeito. Ricardo se levantou, sentindo algo se romper definitivamente dentro dele. Justamente por isso, ele disse calmamente. Justamente porque eu vim de onde vim, porque minha mãe costurava para sustentar a casa e muitas vezes foi tratada como menos que nada pelas mulheres para quem trabalhava. Justamente por isso,
Eu não vou permitir que isso aconteça na minha casa. Naquela noite, Ricardo dormiu no quarto de hóspedes. Não o mesmo onde presenciara a cena terrível, mas outro, no terceiro andar. Ele não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, revivendo não apenas o que vira naquela tarde, mas reinterpretando anos de casamento à luz daquela descoberta. Quantas vezes Beatriz demonstrara aquele desprezo velado por pessoas que ela considerava inferiores? Quantas vezes ele fechara os olhos para comentários preconceituosos disfarçados de piada, para julgamentos disfarçados de observação? Ele se lembrou de um jantar, anos atrás, quando um garçom derrubou vinho na toalha e Beatriz falou alto o suficiente para o rapaz ouvir. Não sei onde eles arranjam essas pessoas, claramente sem treinamento nenhum. Ricardo deu risada na época, nervoso, tentando amenizar a situação. Mas não a confrontou. Nunca a confrontou. Quantas Célias existiam na vida de Beatriz? Quantas pessoas ela humilhou com aquele sorriso afiado, com aquela superioridade que ela usava como armadura? E mais importante, quem era ele por ter permitido, por ter se omitido, por ter escolhido o conforto da ignorância? Essas perguntas doíam mais que a descoberta em si, porque o colocavam como cúmplice silencioso de anos de crueldade. Na manhã seguinte, Ricardo desceu cedo e preparou café. Quando Célia chegou, pontualmente às 6 da manhã, ele já estava na cozinha esperando. Ela parou na porta, surpresa por encontrá-lo ali, e seu rosto se fechou numa expressão de puro medo. Bom dia, doutor. Sobre ontem, eu não queria causar problema entre o senhor e a senhora. Ricardo fez um gesto para que ela entrasse e para que se sentasse. Ela hesitou, olhando para a cadeira como se fosse uma armadilha. Por favor, dona Célia, senta aqui. Eu fiz café e quero conversar com a senhora. Lentamente, como um animal acostumado a ser enxotado, Célia se aproximou e se sentou na ponta da cadeira, as mãos entrelaçadas no colo, o corpo ainda em posição de fuga. Ricardo serviu café, colocou pão, manteiga, queijo na mesa. Come, por favor, e preciso que a senhora me conte tudo o que aconteceu nesses 2 anos. Célia balançou a cabeça. Doutor, eu não posso. Eu não quero problema. Eu preciso deste emprego. O senhor não entende. Minha mãe está doente, meu neto. Eu entendo. Ricardo a interrompeu suavemente. Eu entendo mais do que a senhora imagina. Mas eu prometo, e a senhora pode confiar na minha palavra, que não vai perder seu emprego. Na verdade, as coisas vão mudar muito aqui. Mas para isso, eu preciso saber a verdade. Toda ela. E então, devagar, com a voz embargada e pausas longas para secar lágrimas que teimavam em cair, Célia contou. Contou sobre como no início Beatriz era apenas distante, educada, mas fria. Como isso foi mudando gradualmente depois que Ricardo foi promovido e começou a viajar mais. Como começaram os comentários sobre seu jeito de falar, de se vestir, de pentear o cabelo. Como Beatriz passou a criticar cada aspecto do seu trabalho, encontrando defeitos onde não havia, refazendo coisas que estavam perfeitamente bem feitas apenas para humilhá-la, para mostrar quem mandava ali. Contou sobre o dia em que quebrou sem querer uma xícara. Não era nem cara, era da cozinha. E Beatriz descontou 2 semanas de salário, dizendo que era para ela aprender a ser mais cuidadosa. Contou sobre as vezes em que ficava até tarde porque Beatriz inventava tarefas de última hora, sabendo que Célia perderia o ônibus e teria que pagar táxi com o dinheiro que não tinha. Contou sobre os dias em que não tinha permissão para almoçar até que todos os afazeres estivessem prontos, o que às vezes significava comer às 4 da tarde, de pé, com pressa, para depois ainda lavar a louça. Contou sobre as ofensas disfarçadas de conselhos, sobre como Beatriz dizia que gente como ela tinha que trabalhar o dobro para ser metade do que os outros eram. Sobre como nunca mais foi chamada pelo nome depois que se atreveu a pedir um dia de folga para ir ao médico. Desde então era "Ei você", ou simplesmente um estalar de dedos. Contou sobre o isolamento, sobre como Beatriz proibiu que ela conversasse com os vizinhos quando estivesse na área externa, dizendo que era para ela se concentrar no trabalho e não ficar fofocando. E quando terminou,
Quando não havia mais nada a contar, Célia olhou para Ricardo com olhos que pareciam carregar o peso de todos aqueles anos e disse: "Mas eu aguentei, doutor, porque eu preciso. Porque lá na minha terra não tem emprego. Porque minha mãe precisa de remédio caro. Porque meu neto estuda numa escola particular que eu pago. Porque ele vai ser alguém na vida, ele vai ter as oportunidades que eu nunca tive. Então eu aguentei calada. E ia continuar aguentando se o senhor não tivesse descoberto." Ricardo não confiava em sua voz naquele momento. Tinha um nó na garganta que parecia impossível de desfazer. Ele estendeu a mão, cobrindo as mãos de Célia com a sua. Ela se assustou com o gesto, mas não retirou. E disse: "Não vai mais precisar aguentar. Nunca mais." E então fez algo que nenhum patrão jamais fizera por ela. Pediu desculpas. Desculpas por não ter percebido antes, por não ter protegido, por ter falhado em sua responsabilidade de garantir que sua casa fosse um lugar seguro para todos que ali viviam e trabalhavam. Se você estivesse no lugar do Ricardo, o que faria? Até onde vai nossa responsabilidade pelo que acontece sob o nosso teto? Essas perguntas não têm respostas fáceis, mas são perguntas que todos nós precisamos nos fazer. Porque às vezes o mal não acontece em grandes gestos dramáticos. Ele acontece no silêncio, na omissão, no fechar de olhos conveniente. Nos dias que se seguiram, a casa passou por uma transformação silenciosa, mas profunda. Ricardo e Beatriz mal conversavam, movendo-se pelos cômodos como fantasmas que dividem o mesmo espaço, mas habitam dimensões diferentes. Ele contratou um advogado, começou a organizar papéis, a entender como seria o processo de separação. Beatriz oscilava entre tentar se justificar e atacá-lo, acusando-o de ser ingênuo, de estar do lado errado, de estar colocando uma empregada acima de sua esposa. Mas foi numa conversa particularmente amarga, numa noite em que ela tentava fazê-lo reconsiderar, que Beatriz revelou algo que Ricardo jamais esqueceria. "Você sabe qual é o seu problema, Ricardo. Você nunca realmente se livrou de onde veio. Você ganha dinheiro, veste roupa cara, mora numa casa bonita, mas continua sendo o filho da costureira. E é isso que te faz tão sensível com essa situação toda. Você se identifica com ela, não comigo. Eu sempre soube que você tinha vergonha das suas origens, por mais que fingisse não ter." Ricardo olhou para a mulher que um dia amou, ou achou que amava, e sentiu uma clareza dolorosa. "Você está certa", ele disse calmamente. "Eu sou filho da costureira. E sabe de uma coisa? Isso é a melhor parte de mim. Minha mãe me ensinou sobre trabalho duro, sobre dignidade, sobre tratar as pessoas com respeito independentemente de quanto dinheiro elas têm no banco. Ela me ensinou que caráter não tem nada a ver com o bairro onde você mora ou as escolas onde estudou. E se eu esqueci essas lições em algum momento, se deixei que você e seu mundo de aparências me fizessem achar que essas coisas não importavam, então estes últimos dias foram meu despertar. A separação foi processada de forma relativamente rápida para os padrões do judiciário brasileiro. Não havia filhos para disputar, e Ricardo estava disposto a dividir bens de forma justa, sem mesquinharia, apenas querendo resolver tudo e seguir em frente. Beatriz, após perceber que ele era irredutível, aceitou os termos e saiu de sua vida tão elegantemente quanto entrara, deixando para trás apenas a constatação de que beleza e cultura não garantem bondade. A casa ficou para Ricardo. Era grande demais para um homem só, mas ele não quis vendê-la imediatamente. Precisava de tempo para processar tudo, para reconstruir sua vida sobre bases mais sólidas. E Célia continuou trabalhando ali, mas sob condições completamente diferentes. Ricardo triplicou seu salário, garantiu plano de saúde completo para ela e sua família, estabeleceu horários humanos com intervalo decente para refeições que ela fazia sentada à mesa da cozinha, não de pé na área de serviço. Deu a ela o respeito que deveria ter sido garantido desde o primeiro dia. Mas mais importante que os benefícios materiais foi a mudança na atmosfera da casa. Pela primeira vez em anos, Célia sorriu. Um sorriso tímido no início, como se tivesse esquecido como fazer aquilo, mas que foi se tornando mais natural com o tempo. Ela começou a falar um pouco mais,
a compartilhar histórias sobre seu neto, sobre sua terra, sobre os sonhos que tinha guardado em alguma gaveta trancada da alma. Certa tarde, alguns meses depois de tudo, Ricardo estava no escritório quando ouviu Célia cantarolando na cozinha, enquanto preparava o jantar. Era uma cantiga nordestina, triste e bonita ao mesmo tempo, sobre saudade e esperança. Ele parou o que estava fazendo e apenas escutou, sentindo algo apertar em seu peito. Aquela casa havia sido silenciosa por tanto tempo, um silêncio pesado e opressor. Agora era um silêncio diferente, pontuado por sons de vida, de alguém que não tinha mais medo de existir. Ricardo aprendeu muita coisa naqueles meses de transformação. Aprendeu que amor não é só o sentimento romântico que te faz flutuar nas nuvens. Amor também é a escolha diária de tratar as pessoas com dignidade, de enxergar além das aparências, de não fechar os olhos para o sofrimento alheio só porque é conveniente. Aprendeu que classe social não define caráter e que às vezes as pessoas mais dignas são aquelas que a sociedade insiste em tornar invisíveis. Aprendeu sobre suas próprias falhas, sobre como foi conivente através da omissão, sobre como o conforto pode nos cegar para realidades dolorosas. E talvez mais importante, aprendeu que nunca é tarde para fazer diferente, para escolher ser melhor, para honrar as lições que recebeu daqueles que vieram antes. Sua mãe, que costurava até tarde da noite, mas nunca perdeu a bondade. Seu pai, que dirigia o ônibus com a mesma dignidade com que um executivo comanda uma empresa. 1 ano depois da separação, num domingo chuvoso de agosto, Ricardo estava na sala lendo quando tocaram a campainha. Ele abriu a porta e se deparou com um jovem de uns 16 anos, moreno, olhos inteligentes, uniforme escolar bem cuidado. Boa tarde, Dr. Ricardo. Meu nome é Mateus. Eu sou neto da dona Célia. O menino estendeu a mão e Ricardo a apertou, sorrindo. Ela está no quarto dela, mas eu não sabia que você vinha hoje. Mateus sorriu. Um sorriso largo que iluminou seu rosto. Eu vim agradecer pessoalmente ao senhor. Ricardo ficou sem entender. Agradecer por quê? O menino tirou da mochila um papel plastificado. Era um certificado. Eu passei em primeiro lugar no vestibular para engenharia na Universidade Federal, doutor, com bolsa integral. E eu não teria conseguido se não fosse o senhor ter ajudado minha avó, ter dado condições para ela me ajudar a estudar, ter pagado o cursinho preparatório quando ela pediu. Ela conta sempre como o senhor mudou a vida dela, e mudando a vida dela, mudou a minha. Ricardo sentiu os olhos arderem. Convidou Mateus a entrar, chamou Célia, que veio com o rosto radiante de orgulho, e os três ficaram ali na sala conversando sobre o futuro, sobre planos, sobre esperanças. E Ricardo entendeu que aquele era o verdadeiro legado, não a casa grande, não os carros importados, não a conta bancária poupuda. Era ter participado, ainda que de forma pequena, da transformação de uma vida, do resgate da dignidade de alguém, da possibilidade de um jovem ter um futuro diferente. Naquela noite, depois que Célia e Mateus foram embora, ela insistiu em fazer o jantar antes de ir, mesmo sendo seu dia de folga. Ricardo ficou sozinho na varanda, olhando para o jardim onde a chuva ainda caía fina. Pensou em Beatriz, sem raiva agora, apenas com uma tristeza suave por tudo que poderia ter sido, e não foi. Pensou em todas as Célias do mundo, trabalhando em silêncio, engolindo ofensas, aguentando porque precisam, invisíveis para olhos que escolhem não ver. E pensou em si mesmo, no homem que foi, e no homem que estava se tornando. Não era mais jovem, estava na casa dos 50 agora, com fios brancos dominando as têmporas. Mas, pela primeira vez em muito tempo, quando olhava no espelho, gostava da pessoa que via. Não era perfeito, longe disso. Ainda cometia erros, ainda tinha dias difíceis, ainda carregava culpas. Mas era alguém que escolhera abrir os olhos, que escolhera agir, que escolhera honrar sua história e as pessoas que a construíram. Meses depois, Ricardo acabou conhecendo alguém. Fernanda era assistente social, trabalhava com famílias de baixa renda, tinha aquele cansaço bonito de quem luta diariamente por um mundo melhor.
Eles se conheceram numa palestra sobre responsabilidade social empresarial. Ela estava apresentando um projeto, ele estava lá representando sua empresa. Não foi amor à primeira vista. Foi algo mais lento, mais sólido. Foi reconhecimento, afinidade de valores, respeito mútuo. Quando ele a levou para conhecer sua casa pela primeira vez, Fernanda cumprimentou Célia com um abraço apertado. Perguntou sobre seu neto. Quis ver fotos. E depois, quando estavam sozinhos, ela segurou a mão dele e disse: "Você é um homem bom, Ricardo. Isso é raro." Ele riu, meio sem graça. "Nem sempre fui. Levei tempo para aprender." Fernanda apertou sua mão. "Mas você aprendeu. Isso que importa." A vida seguiu seu curso. Ricardo nunca mais se tornou cego para o sofrimento alheio. Passou a prestar mais atenção em como tratava as pessoas, todas elas, independentemente de sua posição. Usou sua empresa para implementar programas de dignidade no trabalho, salários justos, benefícios reais. Não se tornou um santo, não era essa a questão. Mas se tornou alguém consciente, alguém que assumiu a responsabilidade de fazer diferente. Célia continuou trabalhando em sua casa até se aposentar, muitos anos depois. Quando esse dia chegou, Ricardo organizou uma festa surpresa, convidou toda a família dela que veio do interior, presenteou-a com um valor generoso para que pudesse voltar para sua terra com dignidade. No dia da despedida, ela chorou. Não lágrimas de tristeza, mas de gratidão, de alívio, de poder finalmente descansar. "Doutor Ricardo", ela disse, segurando as mãos dele com força surpreendente para sua idade já avançada. "O senhor não sabe o que fez por mim. Não foi só o salário, não foram só as condições. O senhor me devolveu algo que eu tinha perdido, a sensação de que eu importava, de que eu era gente. O senhor me viu, e isso não tem preço." Ricardo abraçou aquela mulher que ensinou a ele mais sobre dignidade e força do que qualquer livro poderia ensinar. E quando ela saiu pela porta pela última vez como empregada, ele entendeu que, na verdade, ela nunca fora apenas isso. Ela fora professora, espelho, lembrança constante de suas raízes e de suas responsabilidades. Anos se passaram. Ricardo e Fernanda se casaram numa cerimônia simples, onde Dona Célia foi convidada de honra, sentada na primeira fila. O neto dela, Mateus, já formado engenheiro, trabalhava numa empresa grande e estava prestes a fazer mestrado. Quando fazia visitas esporádicas, sempre parava para conversar com Ricardo, para atualizar sobre sua vida, para renovar seu agradecimento. Numa dessas visitas, já adulto, casado, com um filho a caminho, Mateus disse algo que ficou ecoando na mente de Ricardo por dias. "Doutor Ricardo, o senhor sabe que meu filho vai crescer conhecendo essa história, né? Vai saber que existe gente boa no mundo, gente que escolhe fazer o certo mesmo quando é difícil. E vai saber que minha família está onde está porque alguém decidiu enxergar minha avó como ser humano, não como ferramenta." Ricardo pensou em todas as escolhas que fazemos, em como cada uma delas reverbera além do momento presente, criando ondas que alcançam pessoas que nem conhecemos ainda. Pensou em como seria o mundo se mais pessoas escolhessem ver, realmente ver, aqueles que a sociedade torna invisíveis. Pensou em quantas Célias continuavam por aí, sofrendo em silêncio, esperando que alguém finalmente abrisse os olhos, e entendeu que aquela havia sido a maior descoberta de sua vida. Não foi descobrir a crueldade de Beatriz, não foi desmascarar a hipocrisia de seu casamento, foi descobrir sua própria capacidade de transformação, sua habilidade de escolher dia após dia ser melhor. Foi descobrir que heroísmo não precisa ser espetacular. Às vezes é apenas abrir os olhos, prestar atenção, agir quando seria mais fácil fingir que não viu nada. A história de Ricardo e Célia não teve final feliz no sentido convencional, porque a vida real raramente os tem. Teve um final humano, real, com cicatrizes que permaneceram, mas também com curas que aconteceram devagar. Teve um final onde ambos seguiram em frente, marcados pela experiência, mas também transformados por ela. Ricardo aprendeu que às vezes a verdade está escondida atrás de portas que temos medo de abrir, em conversas que evitamos ter, em realidades que preferimos não enxergar. Mas quando finalmente temos a coragem de olhar,
Quando escolhemos enfrentar o que encontramos ali mesmo que seja doloroso, é quando realmente começamos a viver de acordo com nossos valores. E você que me acompanhou até aqui nesta longa jornada, o que faria se descobrisse que dentro da sua casa, do seu trabalho, da sua família, alguém está sofrendo em silêncio? Como você escolheria agir? Porque essas histórias não são só narrativas para passarmos o tempo. Elas são espelhos onde podemos nos ver, questionamentos que devemos nos fazer, chamados para sermos melhores. Antes de nos despedirmos, eu queria te fazer um último pedido. Se esta história tocou você de alguma forma, se ela te fez pensar, se inscreve no canal, deixa aquele like que me mostra que você está aqui comigo e me conta nos comentários de qual cidade você está me ouvindo. Mas principalmente, me conta. Esta história mudou algo em você? Te fez pensar diferente sobre alguma situação da sua própria vida? Porque é nisso que eu acredito, no poder das histórias de nos transformar, de nos fazer questionar, de nos convidar a escolher todos os dias, ser um pouco mais humanos. Eu te agradeço por ter ficado até aqui, por ter dado seu tempo e sua atenção para esta narrativa. Que você tenha uma semana abençoada, cheia de escolhas conscientes, de olhos abertos para quem precisa ser visto, de coragem para fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. E lembra, cada um de nós, com nossas escolhas diárias, pequenas e grandes, está escrevendo a história do mundo que queremos habitar. Um abraço do fundo do coração e até a próxima história.